Vamos lá, pessoal, continuar nossos vídeos de questões comentadas sobre a administração financeira e orçamentária. Vamos direto para nossas questões. Agora uma questão da Quadrix, do concurso do CRT São Paulo, no cargo de analista administrativo. Fala o seguinte: com relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item acerca do ordenamento vigente. A assertiva fala que na esfera da União, o projeto plurianual deve ser encaminhado para apreciação do Congresso Nacional em até 60 dias após a diplomação do vencedor das eleições para presidente da República. E pergunta se a assertiva está certo ou se está errado. Bom, de acordo com o Manual Técnico de Orçamento, o MTO, o orçamento ele é um instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja ela pública ou seja ela privada. No setor público, de acordo com a nossa Constituição Federal, mais precisamente no seu artigo 165, a gente tem basicamente 3 instrumentos legais de planejamento, que são estabelecidos por lei da iniciativa do próprio Poder Executivo. A gente vai ter o PPA, a LDO e a LOA. Mas o que significa cada um desses? Bom, o Plano Plurianual PPA ele vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas para o planejamento estratégico do governo. Isso tudo de forma regionalizada, ok? Para as despesas de capital e para outras despesas decorrentes dessa despesa de capital. Ok? Além de tudo isso, a gente vai ter também as diretrizes, os objetivos e as metas para aqueles programas de duração continuada. Tudo isso para os 4 anos de vigência do PPA. Ok? Agora falando da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai compreender as metas e prioridades para cada ano, incluindo as diretrizes da própria política fiscal. Então, no plano plurianual, eu vou definir diretrizes, objetivos macros e metas macros, de todo o meu planejamento. Isso para um período de 4 anos. Já na LDO, eu vou verificar as metas e prioridades para aquele determinado exercício, dentro dessas expectativas do plano plurianual. E já na lei orçamentária anual, a gente vai compreender a fixação das despesas, certo? E a previsão de receitas daquele determinado exercício. Então, na lei orçamentária anual, a gente vai verificar quais são os recursos necessários para atender essas prioridades e metas da LDO que estão se relacionando com o plano plurianual, ok? Sempre lembrando que dentro dessa lei orçamentária anual, nessa LOA, a gente vai ter compreendido 3 tipos de orçamento: o fiscal, o da Seguridade Social e o de investimentos. Então, feita toda essa revisão, a gente vai aprofundar no processo legislativo do plano plurianual, que é o que interessa na questão. Mas atenção, enquanto não é editada a lei complementar do artigo 165 da Constituição de 88, vai ser o artigo 35 do ADCT que vai regular essa matéria. Então, a gente vai detalhar e exemplificar esse dispositivo constitucional. Então, no seu artigo 35 do ADCT, parágrafo 2º, ele fala exatamente isso, que até a entrada em vigor de uma lei complementar, a que se refere o artigo 65 da Constituição, no seu parágrafo 9º, incisos 1 e 2,
serão obedecidas as seguintes normas. No inciso 1º, fala que o projeto plurianual, o PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então vamos verificar aqui. Nós temos, vamos dizer que nós temos uma sequência cronológica, onde nós temos aqui o ano de 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Só ajeitar aqui. 2026. Vamos dizer aqui que até esse ano, deixa eu mudar de cor, até esse ano aqui, está na vigência do governo do presidente A. Bem aqui em 2022 nós vamos ter uma eleição, e a partir de 2023 até 2026, a gente vai ter o governo do presidente B. Então, em 2023 é o presidente B, 2024 é o presidente B, 2025 é o presidente B, 2026 é o presidente B, e 2026 nós vamos ter uma nova eleição e, por exemplo, é eleito o presidente C, que vai governar a partir de 2027. Certo? Então, até esse momento, até o primeiro ano do mandato do presidente, nós vamos ter, mudando de cor, até aqui, que é o primeiro ano do governo do presidente B, nós vamos ter ainda a vigência do PPA do presidente A, que nesse caso aqui começou lá em 2020. A partir do primeiro ano, no caso a partir do segundo ano, nós contaremos 4 anos, 1, 2, 3, 4, e nós vamos estar sobre a vigência do PPA do presidente B. É o que fala o ADCT. O ADCT ele fala que a vigência vai do final do primeiro exercício do financeiro do mandato presidencial. Então, vai do final do primeiro ano do presidente B até o final do primeiro mandato do presidente subsequente, que no caso vai ser o C. Então, resumindo, o presidente B, ele, no primeiro ano de mandato, ele vai estar sob a vigência do PPA do antecessor. No caso, o A. E o presidente C, ele vai estar no primeiro ano de mandato sob a vigência do PPA do presidente B, tá? Então, resumindo, no primeiro ano de mandato, o presidente envia o projeto de lei de PPA ao Congresso Nacional para ser aprovado, e essa aprovação, esse envio é até 31 de agosto do primeiro ano. Então, vou até colocar bem aqui, por exemplo, 31 de agosto desse primeiro ano. Sendo aprovado, o PPA ele vai passar a viger somente a partir do segundo ano. Então, o PPA, no caso do presidente B, ele começou a vigir aqui em 2024. Correto? E vai até o primeiro ano do mandato subsequente, pois é de 4 anos o período de vigência. Então, ele vai até aqui em 2027. Ok? Então, dessa forma, o primeiro ano de mandato presidencial é utilizado o PPA elaborado pelo presidente anterior. LDO e a LUA também são do presidente anterior, já que elas são propostas no ano anterior, que ainda não era o presidente novo que estava
governando. Isso ocorre justamente porque para conferir mais continuidade no planejamento governamental de médio e longo prazo, para que, por exemplo, uma política pública que estava sendo implementada no PPA, ela não se encerre exatamente no momento que o presidente B entre em vigor, que possa ainda se adequar dentro do primeiro ano de mandato desse novo presidente. Ou tenha uma continuidade se, por exemplo, o presidente ele se reeleger. Então, feito todo esse panorama, já podemos identificar que a assertiva está errada, porque a alternativa fala, vamos ver a alternativa, que na esfera da União, o projeto plurianual deve ser encaminhado para apreciação em até 60 dias após a diplomação do vencedor. Certo? Na verdade, na esfera da União, o projeto plurianual deve ser encaminhado à apreciação até 31 de agosto. Ou seja, 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Então, a gente conclui que a assertiva está errada, o gabarito da questão é esse. Então, bora continuar. Próxima questão, ainda uma questão da Quadrix, mas agora do concurso do CRMV do Mato Grosso para o cargo de controlador interno. Também uma questão de certo e errado, que fala de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item. O projeto de lei orçamentária deverá conter uma reserva de contingência cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Bom, essa questão ela cobra uma disposição literal da LRF, mas a gente vai aproveitar para revisar alguns conceitos envolvendo a chamada reserva de contingência. Ok? Vamos lá. Bom, segundo a doutrina, a reserva de contingência ela foi inicialmente prevista pelo artigo 91, lá do Decreto-Lei 200 de 1967, ok? Mas foi implementada efetivamente somente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse tipo específico de reserva ela é derivada de um princípio geral da prudência. O princípio da prudência ele determina a adoção do menor valor para os componentes de ativo e do maior para os de passivo. Então, essa reserva ela vai se destinar a cobrir despesas já previstas lá no anexo de riscos fiscais, integrante da LDO, bem como outras imprevistas decorrentes de calamidade pública, por exemplo. Então, bora ver o dispositivo literal da LRF, que é LRF. O artigo 5º ele fala que o projeto de lei orçamentária anual ele é elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Aí no seu inciso 3º fala que conterá a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Ok? Então, repare, o projeto de lei orçamentária anual ele vai conter a reserva de contingência, mas a forma de utilização e montante serão estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em outras palavras, todos os anos, a LDO vai estabelecer as regras de utilização e o montante dessa reserva de contingência, isso dentro do percentual da receita corrente líquida. Já na LOA, temos a instituição da reserva em si, por exemplo, 100 bilhões constituídos em consonância aos limites da LDO. Então veja um exemplo retirado da LDO de 2023. No artigo 3º, aliás, no artigo 13, fala que a reserva de contingência, observado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 5º da Lei Complementar 101, a LRF, será constituída de recursos do orçamento fiscal, que equivalerão no projeto de lei orçamentária de 2023 e na respectiva lei, no mínimo a 0,2% da receita corrente líquida constante no referido projeto.
Então, feita toda essa análise do conteúdo, a gente já pode identificar que a questão está correta. É exatamente isso. O projeto de lei orçamentária vai conter a reserva de contingência, cuja forma de utilização e o montante serão definidos com base na receita corrente líquida e serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atendimento de passíveis contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, o gabarito é a assertiva correta. Beleza? Finalizamos o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, que a gente vai continuar trazendo correções de questões sobre administração financeira e orçamentária. Valeu!